Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Quero compartilhar com você, queridos, uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, tudo a ver com o nosso mês de missões, que fomos enviados. Esse é o nosso tema, e o texto está em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31 até o verso 40. Nós vamos fazer a leitura corrida. Você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos analisar vários textos, vários versículos desse texto. Verso 31 diz assim, Mateus 25, abra aí, verso 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas à sua direita, e os cabritos ou os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês me visitaram. Eu estive preso e vocês me foram ver. Então os justos que estavam à direita perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? Ou quando lhe vimos o Senhor forasteiro e o hospedamos, ou quando estava nu, ou ainda enfermo e o vestimos e fomos visitar, ou preso? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que vocês fizeram a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Você pode repetir comigo? Leia aí na sua Bíblia esse verso 40. E o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim o fizeram. Sempre que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim o fizeram. Talvez você conheça essa expressão comum, essa gíria que se fala popularmente por aí: as aparências enganam. Você já foi surpreendido? Você que está aqui comigo, já foi surpreendido por alguém que você imaginava uma coisa e não era? As aparências enganam. As aparências enganam de duas formas. Porque ou você se surpreende, ou você se decepciona. Quando é que você se surpreende? Quando você faz uma análise abaixo, a quem as suas expectativas estavam lá embaixo. Você diz: eu fui comer ali, mas poxa, eu gostei dali. Foi melhor do que eu imaginava. Eu imaginava que fulano não pegava esse peso. Poxa, fulano aguentou o peso. Você pode ser surpreendido por uma aparência que você julgava ser frágil, dócil, limitada, e surpreendeu você positivamente. Mas você também pode ser surpreendido negativamente, se decepcionar. Poxa, eu achei que eu aguentava, eu achei que eu ia até o fim, eu achei que fulano ia me ajudar, eu achei que fulano falava tanto, quando eu precisasse, eu podia contar com ele, e nada. As aparências enganam. O texto que nós acabamos de ler, eles apresentam dois tipos de cristão. Entenda, esse texto, Jesus não está falando de pessoas não crentes. É interessante que ele está tratando este público com uma certa intimidade. Ele está tratando este público como alguém que tinha algum tipo de envolvimento. Até porque o padrão de julgamento que Jesus faz com os que estão à direita e faz com os que estão à esquerda é o mesmo. A mesma coisa que ele pede para aqueles que vão herdar o reino de Deus, também é pedido para aqueles que não vão entrar no reino de Deus. Portanto, nós não estamos falando de qualquer pessoa, mas nós estamos falando de pessoas que tinham uma aparência de cristão. Tinham pessoas que você
nem imaginavam que tinham tanto serviço assim e foram para a direita. E tantas pessoas que você achava que tinham bons serviços e foram colocados à esquerda. Quando se coloca o mesmo julgamento, ambos os grupos se surpreendem e dizem: Senhor, como? Se você ler o restante do texto de Mateus 25, e você conhece essa passagem, aqueles que estão à esquerda também dirão a mesma coisa: Senhor, quando te vimos com fome, quando te vimos doente, quando te vimos preso, quando te vimos e não fizemos? As aparências enganam. Ninguém foi julgado nesse texto pelo seu conhecimento bíblico. Já parou para perceber que no dia do juízo, quando Jesus vier e estiver assentado no seu trono e dispor as nações à sua frente, ninguém foi julgado aqui pelo seu conhecimento bíblico. Ninguém foi julgado nesse texto pelo seu tempo de igreja. Ninguém foi julgado nesse texto pelo critério de cargo, pelo critério de ministério, de serviço. Os que cantavam entraram, os que apenas oravam não entraram. Os dizimistas entraram, os não dizimistas não entraram. Não. O critério do Senhor para julgar esta grande multidão separada no meio em dois grandes grupos foi o mesmo, mas não foi o critério que eu e você costumamos julgar as pessoas. É interessante, meu querido amigo, meu querido irmão, você que me assiste, o quanto as nossas aparências, as aparências nos enganam por causa dos critérios que nós usamos. A pessoa vem muitas vezes: fulano é comprometido. A pessoa fala muitas coisas, diz que faz muitas coisas: fulano então é muito trabalhador. Percebe o quanto nós muitas vezes somos influenciados pelo que as pessoas falam ou demonstram publicamente? Quando é que as aparências enganam? Elas enganam sempre quando se trata daquilo que Deus acha importante e daquilo que Deus acha secundário. Não é você nem eu que vamos determinar o que é importante. Já está estabelecido na palavra de Deus. A palavra de Deus já determinou os critérios do que é importante e do que não é importante. Foi o próprio Senhor Jesus que disse a esses mesmos discípulos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se há um primeiro lugar, e esse primeiro lugar pertence ao reino, o segundo, o terceiro, o quarto lugar, existe uma hierarquia de possibilidades. Nós invertemos um pouco esses critérios. Deus não. Nós nos enganamos com a nossa forma de julgar e avaliar as pessoas, porque avaliamos pelo que vemos. Deus não. As aparências enganam para a gente, mas elas não enganam a Deus. Aquilo que para muitas pessoas pode ser sinais de um comportamento muito espiritual, para Deus isso não enche os olhos, porque Deus conhece o nosso coração. Quando Ananias e Safira vêm trazer a sua oferta no altar do Senhor, lá em Atos capítulo 5, se o Espírito Santo não revela a Pedro que aquela oferta é mentirosa, ela teria passado como uma grande oferta. Certamente Pedro e os demais discípulos e toda a igreja teriam se alegrado com a oferta de Ananias e Safira, porque ele vendeu uma propriedade e trouxe um grande valor. Mas Deus revelou a Pedro que aquela oferta era mentirosa. Porque nem tudo aquilo que nós fazemos na presença das pessoas e até recebemos elogios e aplausos, nós estamos fazendo com a motivação correta. O nosso coração nem sempre está de fato conectado com aquilo. Nem sempre estamos fazendo o que estamos fazendo pela fé, em gratidão, em obediência. Às vezes há uma motivação por trás. E Deus, o nosso Deus, que nos chamou, que nos conhece, que habita em nós, Ele conhece a motivação dos nossos corações. A grande surpresa para aqueles dois públicos de crentes é que eles tinham uma própria avaliação de si mesmos. E provavelmente as pessoas que se conheciam tinham uma avaliação um dos outros.
e a avaliação do Senhor Jesus, do grande rei, assentado no alto e sublime trono, vindo julgar a terra, foi totalmente diferente das avaliações que aquelas pessoas tinham. As aparências, elas enganam. E por que elas enganam, queridos? Porque Jesus não olha e não julga as pessoas como todo mundo faz. As aparências enganam as pessoas, mas não enganam ao Senhor. Que surpresa foi para aquele grupo, boa e ruim. Surpresa boa para os que estavam à direita, surpresa ruim, decepcionante para os que estavam à esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Imagina, estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber. Senhor, quando nós fizemos isso? Quando te vimos e não fizemos isso? A gente fez tanta coisa, a gente esteve envolvido com tanta coisa. Senhor, eu ia quase 2 vezes por semana para a igreja, eu cantava, eu ofertava, eu participei de viagem, eu fiz tanta coisa. Seria injustiça da parte de Jesus? Será que Jesus foi injusto por não levar em conta a vida, a prática, as ações que aquele grupo da esquerda tinha feito? Será que Jesus não foi severo demais e de repente podia ter dito, nessas áreas vocês foram péssimos, mas já que vocês vinham para a igreja, já que vocês andavam com a Bíblia debaixo do braço, já que vocês deram de vez em quando algumas ofertas generosas, já que vocês gostavam do pastor Heraldo, já que vocês eram lá da IPJA, daquela família linda, eu vou deixar vocês entrarem só por causa disso. Teria sido injustiça da parte de Jesus não levar em conta o que aquele público havia feito, porque eles haviam sido reprovados no critério que Jesus havia selecionado? Não, irmãos, nunca, jamais, porque o Senhor conhece o nosso coração. O problema não está na injustiça, e nem que Jesus foi criterioso demais, pegou pesado, foi radical. Não, queridos, o problema é em nós. O problema não está no critério de Deus, o problema não está na expectativa de Deus, o problema está em nós, que estamos valorizando aquilo que é secundário, que estamos focando e nos esforçando para aquilo que é confortável, para aquilo que muitas vezes inclusive é desnecessário, para aquilo que não tem valor absoluto, e estamos negligenciando o que é fundamental, o que é essencial, a essência do Evangelho, aquilo que traz sacrifício, aquilo que traz desconforto, mas é o que pertence ao reino de Deus. Lucas capítulo 10, verso 42, Jesus fala de 2 irmãs que estavam diante dele, na mesma casa, no mesmo momento, e tendo atitudes totalmente diferentes. Lembra quais são as 2 irmãs? Lucas, o texto é seu, Lucas. Lembra dessas 2 irmãs? É Marta e Maria. Ambas receberam Jesus na sua casa, ambos tinham Jesus debaixo do seu teto, ambos tiveram a oportunidade de ouvir as mensagens, os ensinos de Jesus. Ambos estavam no mesmo lugar e na mesma hora. Mas uma estava sentada aos pés de Jesus, Maria. A outra estava na cozinha, agitada, ocupada, em profundo ativismo, fazendo muitas coisas, com a melhor das boas intenções, inclusive criticando Maria, que estava sentada, chamando que ela viesse lhe ajudar. E Jesus diz: Marta, uma coisa só é necessário. Termine logo isso, venha para cá. Maria escolheu a melhor parte, Maria escolheu o que é prioritário. Marta, entenda, se eu estou aqui com vocês, a prioridade sou eu. Não é o que você quer fazer, não é o que você está fazendo, sou eu. Percebe? Não há injustiça. Jesus não foi radical. O problema somos nós, que estamos priorizando outras coisas, que estamos focando outras coisas. Quantas pessoas nós devemos ter agora à noite conectados conosco? Quantas pessoas? Eu não posso lhe dizer exatamente agora quantas pessoas estão assistindo, mas será que são todas as pessoas que pertencem a essa igreja? Será que são todas as pessoas que professam a Jesus,
que cantam dizendo que o amam de todo o coração. Próximo domingo, nós poderemos ter culto novamente presencial. E nós teremos o culto às 9 horas da manhã, presencial, pela manhã. E nós teremos o culto às 16 horas, para terminar às 18 horas. Nós teremos o culto presencial. Será que todos os crentes desta igreja, da família IPJ, estarão presentes? Será que todos que estarão ausentes é porque estão trabalhando ou estão doentes? Será que todos que não estão conectados agora é porque estão doentes ou trabalhando ou viajando ou não têm internet? Percebe que muitas vezes nós podemos estar num momento como esse, fazendo outras coisas, sobre talvez o pretexto e a desculpa, depois eu assisto e não assiste. Por que muitas pessoas sabem, desde que se batizaram, que elas têm uma responsabilidade com a sua igreja local? Responsabilidade essa que vem muito antes da reforma protestante, que vem desde os discípulos, que quando batizavam aquelas pessoas que aceitavam a Cristo, esperavam delas o comprometimento até a morte. E muitos daqueles irmãos, muitos, eram jogados nas arenas e eram queimados como tochas vivas e perdiam seus bens e eram açoitados e não negavam a fé, porque era isso que esperavam deles. Muitos daqueles irmãos que não tinham suas casas espoliadas pelo governo ou depredadas pelos judeus, que tinham alguma renda extra, eles chegavam aos pés dos apóstolos e eles depositavam uma oferta generosa para que um outro irmão, uma viúva, um órfão, alguém que estava preso, alguém não passasse necessidade. Durante toda essa pandemia, no ano passado ou mesmo nesse ano, quantas vezes você se preocupou com alguém que estava passando por uma necessidade? Quantas vezes você entrou em contato para saber como sua igreja estava, depois de meses sem estar participando do culto? Quantas vezes você chegou junto à tesouraria e disse assim: olha, eu estou em débito com o Senhor, não é com a igreja, é com o Senhor, porque durante todo o meu período de pandemia o Senhor proveu, eu tive recursos, mas eu não vinha para a igreja e eu não fiz isso. Quantas programações já foram criadas e você provavelmente foi convidado ou teve a oportunidade de se voluntariar, talvez atividades, ações de ministérios ou atividades gerais da igreja, dos quais você outrora já até participou, tem talento, tem dom para isso, gosta de fazer, mas alguma coisa mais forte, talvez o medo, ou talvez mesmo o conforto, a acomodação, a frieza na fé, talvez a questão familiar, talvez o seu pouco tempo dedicado ao Senhor lhe privou de participar, lhe deixou por tanto tempo de braços cruzados, acomodado. Você percebe? O problema nunca será o critério de Deus. O Senhor nos chama, o Senhor nos capacita, o Senhor nos comissiona, nos envia, Ele nos dá uma missão e Ele tem uma expectativa. Essas pessoas são reunidas diante do grande rei porque há uma expectativa. Todos nós somos enviados a cuidar dos enfermos, todos nós somos enviados a visitar os presos, todos nós somos comissionados e enviados a vestir os nus. Todos nós somos enviados a tratar dessas coisas. Escute, isso aqui não é teoria, isso aqui não é ficção. Jesus está revelando o que será julgado, o que nos será cobrado, o que aqueles que estiverem à direita e à esquerda terão que responder diante do Senhor. Entenda, meu irmão. Quando ele diz, venha herdar o reino de Deus, ou dirá aquele público, apartai-vos de mim, maldito, é porque houve um critério que todo ser humano teve que prestar contas, apresentar as suas mãos, os seus serviços, não o conhecimento bíblico, não o tempo de igreja, mas a sua vivência, o seu envolvimento com o evangelho. E as pessoas que estavam à esquerda, as mãos estavam vazias. Não tinham nada daquilo que Jesus considerava como importante, como essencial.
Eu e você somos enviados a dar de comer a quem tem fome. Eu e você somos enviados a dar de beber a quem tem sede. Eu e você somos enviados a cuidar do forasteiro. Somos enviados e seremos cobrados. A igreja tem o papel dela, é de criar as estratégias. A igreja tem um papel de planejar ações. Mas cada um dá conta de si. Quando eu faço, eu serei cobrado. Quando você faz, você será cobrado. Quando eu não faço, eu serei cobrado. E quando eu não faço e você faz, você não vai ter culpa do meu erro. Nós louvamos a Deus, porque apesar da pandemia ter trazido muita desestrutura às igrejas, o Senhor tem mantido a sua casa. É fidelidade e bondade do Senhor. Eu sempre compartilho com o conselho da igreja, quando nós nos reunimos, quase que quinzenalmente, para orar pela igreja, para orar por você. Você que vem e você que não está vindo, pela sua família. Eu sempre digo o quanto Deus tem sido maravilhoso conosco. Tem sido maravilhoso, apesar da infidelidade de algumas pessoas, Deus tem suprido a sua igreja. Tem sido maravilhoso, porque apesar de uma evasão de um bom número de pessoas, aqueles que estão vindo, eles estão vindo dedicados, comprometidos. Há pessoas que estão correndo atrás do prejuízo. Há pessoas que entenderam que o ano de 2020 foi um ano muito infrutífero, e este ano elas estão comprometidas a frutificarem mais. Deus tem sido gracioso com aqueles que aparentemente pareciam irresponsáveis, pareciam não ser cuidadosos com a sua saúde, e Deus tem preservado a todos. Deus tem sido, irmãos, gracioso de diversas formas. O Senhor não permitiu que tivéssemos uma outra tragédia, o Senhor não permitiu que a igreja fosse assaltada, tanta coisa boa, mas o melhor de tudo, sabe o que é? É que apesar das limitações de recursos, apesar da limitação de material humano, de recursos humanos, de uma equipe menor, a igreja, desde o ano passado, tem feito muita coisa. Eu até diria que a igreja hoje tem feito muito mais ações na pandemia do que antes da pandemia. Talvez antes da pandemia nós estávamos um pouco mais acomodados, porque estávamos com muita liberdade. As ações sociais, as atividades de evangelismo, elas foram provavelmente muito mais intensificadas nesta pandemia do que antes da pandemia, apesar de menos recursos e menos pessoas. Essa foi a reflexão que eu estava fazendo essa semana, dizendo assim, meu Deus, quantas vezes nós já fomos trabalhar com os profissionais de saúde do nosso bairro? Quantas vezes fizemos isso antes da pandemia? Meu Deus, quantas pessoas nós temos ajudado no bairro de Jordão com alimentos? Quantas vezes nós fizemos isso de forma aberta, contínua e progressiva antes da pandemia? Quantas vezes nesta pandemia nós já tivemos grupos de irmãos saindo nas ruas do Jordão, distribuindo máscaras, distribuindo material evangelístico? Quantas vezes nós fizemos isso antes da pandemia? E eu poderia lhe dar inúmeros outros exemplos. Deus tem sido gracioso. Para quem deseja viver o Evangelho, a essência do Evangelho, não tem faltado oportunidade. Para muitas pessoas tem faltado decisão, comprometimento, mas oportunidade não. Se o Senhor voltasse hoje e perguntasse para mim e para você, nós não poderíamos dizer, eu não tive a oportunidade de visitar os enfermos, eu não tive a oportunidade de ajudar quem estava com fome, eu não tive a oportunidade de hospedar o forasteiro. Você não poderá dizer isso, você da família IPJA não poderá dizer isso, porque as oportunidades foram criadas, ainda existem e continuarão para a glória de Deus. Eu não sei quantas você se envolveu ou está se envolvendo, mas as oportunidades estão sendo
criadas. O problema é que nós estamos valorizando mais aquilo que é secundário do que é fundamental. Estamos tentando dar para Jesus aquilo que não é o mais importante. Nós estamos fazendo a nossa fé aquilo que é secundário, aquilo que é comum, aquilo que qualquer pessoa faz, mas estamos negligenciando aquilo que é o princípio e a essência do Evangelho. E você quer saber qual é a essência do Evangelho? A essência do Evangelho é o verso 40. Olha aí o verso 40. Todas as vezes que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim me fizeram. A essência do Evangelho é que eu e você fomos enviados a fazer algo pelos pequeninos. O que você vai fazer talvez seja diferente do que eu vou fazer, do que o presbítero Valdo vai fazer, do que o presbítero Edson vai fazer, do que o Flávio vai fazer, do que o Renato vai fazer, do que o Ítalo vai fazer, do que o Wesley vai fazer, do que o Javinho vai fazer, do que o Lucas vai fazer. Esqueci de alguém que está aqui presente? Citei todo mundo, já denunciei a nossa equipe de trabalho. Do que a FIA, do que a Claudiane vai fazer. Certamente faremos coisas diferentes, porque temos dons diferentes. Temos habilidades diferentes. Há pessoas aqui que têm uma habilidade extraordinária de visitar, de se preocupar com o outro. Há pessoas que têm uma habilidade, um dom extraordinário de oração, de buscar ao Senhor de verdade. Há outras pessoas que gostam de ajudar, há outras pessoas que gostam de falar do amor de Jesus. Cada um de nós temos habilidades diferentes, mas todos fomos chamados a fazer algo pelos pequeninos. Escute, eu não fui chamado e não serei julgado pelo que eu fiz com outro crente. Contanto seja importante que eu abençoe os meus irmãos, mas está aqui em ênfase, pequeninos. E há muitos futuros irmãos que ainda não se converteram. Os pequeninos não estão somente dentro da igreja. Você não é chamado a usar o seu dom e o seu talento somente dentro da igreja. Porque há muitos pequeninos que ainda estão fora da igreja. Eles poderão estar desviados ou poderão ainda nem ter se convertido. E nós precisamos encontrar esses pequeninos. Um dia eu já fui um pequenino fora da igreja. E o Evangelho me alcançou. Um dia você foi um pequenino fora da igreja. E o Evangelho lhe alcançou. De forma que somos chamados, enviados, a fazer algo pelos pequeninos. Porque quando nós fazemos algo por alguém, nós estamos fazendo ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Você que está aqui comigo, presente, repita isso comigo. Quando eu faço algo por alguém, eu estou fazendo ao Senhor. Quando eu estou usando o meu dom para alguém, na igreja ou fora da igreja, eu estou fazendo ao Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim me fizeram. Nós não fazemos as pessoas porque elas merecem, porque elas vão ser gratas, ou porque eu depois posso trazê-la para a igreja. Não, a motivação não é humana, não é carnal, a motivação é o Senhor. Eu faço, porque o que eu faço ao Senhor. Quando eu estou envolvido com a essência do Evangelho, quando eu estou fazendo o que Deus espera de mim, eu fui enviado para fazer, aprenda algumas coisas. Quando nós fazemos isso, nós demonstramos que o Evangelho mudou as nossas vidas. Quando eu e você nos envolvemos com as ações da igreja, nós estamos demonstrando que o Evangelho mudou nossas vidas. Por que que aqueles que estavam à esquerda não entraram no reino de Deus? Porque eles não fizeram. E eles não fizeram porque o Evangelho não mudou as suas vidas. O natural de qualquer ser humano é pensar primeiro em si. É se preocupar com ele. Os outros vêm depois. O Evangelho muda um pouco essa ordem. A primeira prioridade minha é fazer a vontade de Deus, mesmo que eu tenha que me colocar em segundo plano. Depois eu penso em mim.
Depois eu penso na minha família, mas em primeiro lugar, eu preciso fazer aquilo que Deus espera. Quando nós estamos envolvidos com a essência do Evangelho, quando nós fazemos isso que o Senhor Jesus cobrou dessa multidão, nós provamos o nosso amor para Deus, porque nós estamos vivendo para a glória de Deus. Ei, você vai me dizer que numa pandemia é confortável, é legal você sair de casa. Não é legal sair de casa nem para ir trabalhar, não é legal para sair de casa nem para fazer feira, não é legal sair de casa nem para ir para um hospital ou para uma clínica, não é também confortável vir para a igreja. Mas é interessante que as outras coisas a gente faz. De forma, queridos, que quando eu provo o meu amor a Deus, ajudando um forasteiro, vestindo alguém que está nu, visitando um enfermo, eu estou provando o meu amor ao Senhor, não porque é confortável, não porque eu queria fazer, mas porque Ele espera de mim, Ele me enviou para fazer isso. Em terceiro e último lugar, quando nós estamos envolvidos com essas ações, que é a essência do Evangelho, nós estamos deixando claro que é o Espírito Santo quem controla e administra as nossas vidas. Quando eu dou uma oferta, que eu sinto no coração que eu devo dar, mesmo quando a minha mente diz, é muito, eu estou sendo guiado pelo Espírito. Quando eu vou falar com uma pessoa que minha mente diz, mas e se eu me contaminar? Mas eu faço porque eu sinto no meu coração que o Senhor está me levando a fazer isso, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando eu sei que dia de domingo eu posso assistir qualquer outra coisa, mas eu me determino a participar do culto da minha igreja, porque um dia eu assumi um compromisso diante do Senhor, que eu amaria e serviria ao Senhor nesta igreja. Não é porque é confortável, mas quando eu faço isso, eu estou mostrando que quem dirige a minha vida é o Espírito Santo do Senhor. Fomos enviados a fazer a diferença. Escute, não fomos enviados a viver igual a todo mundo. Não fomos enviados a fazer qualquer coisa, fomos enviados a fazer a diferença no mundo. Não existe evangelho sem prática, não existe evangelho sem envolvimento, não existe evangelho sem doação, não existe evangelho sem sacrifício. Um evangelho sem essas coisas não é de Deus. Um evangelho sem essas coisas não traz alegria ao nosso coração. Um evangelho sem essas coisas que o rei está cobrando, ela não muda a vida de ninguém. Um evangelho sem essas coisas não nos colocará do lado direito. Não existe evangelho sem prática. Se nós não vivermos desta forma, com ou sem pandemia, não espere estar do lado direito. É muito sério essa reflexão. Seria coincidência que em Mateus 25, antes de Jesus falar do grande julgamento, ele começou o capítulo falando da parábola das 10 virgens? 5 que o noivo veio e levou, e 5 que ficaram porque não tinham azeite, dormiram, se acomodaram. Seria coincidência que logo após a parábola das 10 virgens, e antes do texto que nós lemos sobre o dia do julgamento, ele falou da parábola dos talentos, que ele chama 3 pessoas e dá 1 talento a um, 2 a outro e 5 a outro, e aquele que teve 1 enterrou, e porque ele enterrou, o Senhor julga, porque ele não multiplicou o talento, porque ele não granjeou outros talentos, e até o que ele tinha lhe é tirado. Será coincidência que depois de 2 parábolas como essa, Jesus vai dizer como será o julgamento, que uma multidão estará à sua frente, que uns estarão à direita, outros estarão à esquerda. O critério de julgamento é o mesmo, e o princípio é: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim fizeram. Quando não fazemos o que Deus espera de nós, somos como aquelas 5 virgens que o azeite apagou, o noivo veio e elas ficaram. Quando não estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós, somos como aquele homem que recebeu 1 talento e enterrou, e depois perdeu o talento que tinha. Contudo, quando fazemos o que Deus espera de nós, somos como aquelas 5 virgens que foram com o noivo. Somos como aqueles 2 trabalhadores, o de 2 e o de 5, que granjearam mais 2 e mais 5, e foram honrados pelo Senhor.
e foram multiplicados pelo Senhor. Tudo que fazemos alguém através do Evangelho, nós fazemos ao Senhor. Eu termino lhe perguntando, uma pergunta para a sua reflexão. Se você estivesse diante do Senhor hoje, se o Senhor voltasse agora, de que lado você estaria? De que lado você seria colocado? Você seria colocado do lado direito ou do lado esquerdo? Entenda, a minha pergunta não é de que lado você quer estar. Porque se eu perguntar para você de que lado você quer estar, você vai me dizer que você quer estar do lado direito. Vinde benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Não, a pergunta não é de que lado você quer estar. Hoje, se Jesus voltasse, todas as multidões da terra colocados diante dele, de que lado você seria colocado? Do lado direito ou do lado esquerdo? Como você quer? Agora eu mudo a minha pergunta. Como você quer ser colocado? Depende das decisões que você tomar hoje. Se você deseja estar do lado direito, mude sua atitude, mude suas decisões, mude suas prioridades. Comece a olhar com outros olhos os que estão doentes, os forasteiros, os que não têm Cristo, os que estão sendo perseguidos pelo Evangelho, os que estão com fome. Comece a olhar com outros olhos a sua igreja, os seus irmãos, a sua responsabilidade de crente, de membro da igreja. Comece a olhar com outros olhos a sua vida, as suas prioridades, o que você está fazendo. O lado que você estará, porque um dia eu e você estaremos em um desses lados. Jesus vai voltar e eu e você estaremos em um desses lados. Essa decisão depende hoje das escolhas que você começará a fazer.